Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, começando uma live do GPost. Nessa live, nós vamos discutir educação e ciência durante a pandemia, dois temas muito importantes para o, né, de modo geral, principalmente para a gente que pesquisa e está ligado a essa área, né, da educação e da pesquisa científica. E hoje nós estamos com dois convidados. Nós estamos com o professor Alisson Slider de Paula e com a professora Kátia Lima, que estão aqui conosco. E aí, Boa gente, noite. boa Boa, noite. Boa noite, boa Carla. noite. Alisson. Boa noite, Carla, Kátia. Boa noite para quem está nos ouvindo. Bem, eu queria começar pedindo à professora Kátia para conversar um pouco com a gente sobre esse contexto da pandemia. Nesses últimos dias, a gente tem tido debates fervorosos e muita gente dando opinião e discutindo. E o que tem saído como proposta de educação durante esse período da pandemia é algo que se assemelha a EAD ou que abre possibilidades para uma ampliação do ensino à distância no Brasil. E aí eu queria pedir, professora, que a senhora pudesse discutir um pouco sobre isso com a gente, dizer como é que você está vendo essa questão da educação durante esse período da pandemia. Boa noite, Carla. Boa noite, Alisson. Acho que primeiro nós precisamos fazer, para entender um pouco da ciência e da educação nesse contexto, fazer um pouco do cenário da pandemia, né? Essa pandemia se dá em muitos países do mundo e ela nos mostra algumas questões, levanta algumas questões, e eu vou tentar falar um pouco dessas questões. Primeiro é que ela se dá num contexto, no Brasil e em alguns outros países, de regime social capitalista, né? E isso mostra para a gente que essa pandemia não é algo que acontece de repente, tem causas e também contextos anteriores, né? Por exemplo, nós temos um regime social que não tem nenhum apreço pela vida, e sim pelo lucro. Temos um cenário onde as medidas neoliberais desvastaram e desmontaram os serviços de saúde de muitos países do mundo, né? Então, por isso a gente vê hoje a falta de profissionais da saúde, a falta de leitos nos hospitais, falta de equipamentos, falta de laboratórios, falta de pesquisas, né? Porque a gente vê que houve também um desmonte da educação pública, tanto em vários países do mundo, como aqui no Brasil também, na educação superior. E temos também no país um governo que é anti-ciência, né? Que chama a Covid-19 de uma gripezinha, que chama a população para o trabalho, como se a gente estivesse vivendo tempos de normalidade, que divulga para a população um falso dilema entre economia e vida, né, como se o baixo desempenho econômico do seu governo fosse algo que é responsabilidade da pandemia, quando, na verdade, a gente sabe que o PIB, né, esse último governo, a gente viu que o PIB chegou a 1,1. Então, não é algo que está acontecendo na economia agora, é algo que a economia vem sendo mostrando baixos desempenhos, né? O que destoa também do discurso de outros governantes. Por exemplo, nós temos o presidente da Argentina, que vai à rede nacional, e ele vai dizer o contrário do que o nosso governo está dizendo para a população. Está dizendo que o que importa para o governo da Argentina é salvar vidas. Então, no discurso dele, ele diz uma frase muito importante, que ele diz o seguinte: uma economia que cai sempre se levanta, mas uma vida que termina não se levanta mais. Ou seja, nesse momento nós temos que pensar em salvar vidas e não no impacto econômico que isso vai ter como consequência. Entendemos também que, diferente do governo, né, a economia ela deve estar a serviço da vida e não o contrário, né? Então, essa pandemia e essa quarentena mostraram para a gente coisas muito importantes,
né, que muitas vezes a gente discute nas universidades, mas fica como algo abstrato, algo distante, mas a gente está vendo claramente que quem produz a riqueza do país são os trabalhadores. É tanto que quando os trabalhadores ficam em quarentena, o governo fica e os empresários ficam incomodados, dizendo que isso vai prejudicar a economia, porque, na verdade, não são máquinas, na verdade, não são empresários, não são banqueiros que produzem a riqueza do país, são os trabalhadores. E, nesse momento, os trabalhadores, assim como a população de um modo geral, precisam ficar em isolamento social, né? Então, qual deveria ser o papel do governo nesse contexto? Um papel de liderança no combate à epidemia, né? Investimentos na saúde, na garantia do emprego, campanhas educativas, né, colocando o perigo do contágio, a necessidade do isolamento social, e não o falso discurso que o ministro da Economia coloca como se houvesse uma oposição entre economia e vida, né? E que também nós estamos todos no mesmo barco. Na verdade, nós não estamos no mesmo barco, né? Nós estamos, no máximo, no mesmo mar, né? Como eu vi essa frase essa semana, eu achei muito interessante. Por que eu estou colocando isso? Porque enquanto os banqueiros recebem 1,2 trilhões do governo, o governo joga para os programas de preservação de emprego e de auxílio emergencial, né, aquele recurso que vai garantir R$600, que, na verdade, no início ele propunha apenas R$200, e lá no Congresso os deputados conseguiram aumentar isso para R$600. Então, enquanto 1,2 trilhões vão para os bancos, 142,9 bilhões vão para os programas de emergência. Então, é uma diferença muito gritante, né? Na verdade, nós estamos vivendo o que eu estou chamando aqui de doutrina do choque 2. A doutrina do choque, a Naomi Klein, que é uma pesquisadora, ela diz que no neoliberalismo se utilizou disso, né, dessa estratégia, de um choque de terror para que a população aceitasse medidas consideradas amargas. E hoje nós estamos vivendo isso. O governo está aproveitando esse cenário de choque, essa pandemia, para implementar medidas que retiram o direito dos trabalhadores, como, por exemplo, a medida provisória 927, que suspendia o contrato de trabalho dos trabalhadores por 4 meses, né? Permitia a demissão desses trabalhadores. Para a educação, a gente está vendo a saída, a alternativa que está sendo colocada, que é a educação à distância, né? Tivemos agora também a aprovação da PEC 936, que prevê a redução da jornada de trabalho e a redução de salário de até 70% para o trabalhador. Então, é o trabalhador que, na verdade, que está arcando com os custos sociais, né, desse desmonte, tanto na saúde como na educação. Estamos aqui, por exemplo, há 21 dias de quarentena. A quarentena começou mais ou menos lá pelo dia 15 de março, se eu não me engano, mais ou menos 21 dias. E essa ajuda, que é para chegar ao trabalhador, de R$600, até agora não saiu, não chegou, não caiu na conta do trabalhador. A gente viu que em outros países, como a Alemanha, em 5 dias eles resolveram esse problema. O presidente da Argentina disse que a população não se preocupe, que ele vai dar, o Estado vai estar presente para amparar aqueles que mais precisam. Até ontem ainda não tinha saído o calendário de pagamento, né, porque precisava se cadastrar. A gente sabe que já existe o cadastro único daquelas pessoas que recebem Bolsa Família, mas precisava se cadastrar. O governo dizia que precisava de uma medida provisória. Então, uma série de obstáculos que impediram esse socorro àqueles que mais precisam. Então, é esse cenário, né, que a gente está vivendo, essa pandemia, nesse cenário. E aí a gente vai discutir mais na frente qual é o papel da ciência e das universidades públicas frente a isso, né? Eu queria primeiro falar um pouco desse cenário, porque eu acho que para a gente entender o papel das universidades, da educação, da ciência nesse momento, é preciso saber em que contexto está, que tipo de medidas estão sendo ou não tomadas pelo governo brasileiro.
Ok, professora Kátia, obrigada. E aí eu já vou aproveitar, então, e puxar um pouco para o professor Alisson discutir com a gente sobre a questão da ciência, a questão das universidades, né? O MEC editou uma portaria, a portaria 34, e que reformou as regras de fomento das pesquisas e da distribuição das bolsas de pesquisa, né? Por exemplo, coloca o índice de desenvolvimento humano como um dos critérios para a distribuição dessa bolsa, o que a gente já sabe que, de certa maneira, prejudica programas que estão em regiões como o norte e o nordeste do país. Então, professor Alisson, eu queria que você discutisse um pouco com a gente esse cenário e a contradição que é a gente viver um momento de pandemia no qual é a ciência que vai ser aquela responsável por apontar uma saída para a gente desse contexto. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Carla, Fred, o pessoal do GEPOST e também saudar o pessoal que está em casa acompanhando a nossa live. Bom, de antemão, eu tenho um acordo com a fala da professora Kátia e é essencial a gente discutir essa conjuntura contemporânea e considerar os aspectos que dizem respeito às implicações para a ciência, para a universidade, para a produção do conhecimento. Como bem mencionou a Kátia, diversas medidas foram editadas, foram discutidas, foram publicadas, discutidas, entre aspas, né, ficou mais no campo entre eles, e a gente acaba considerando um governo negacionista, porque como bem Kátia bem explorou, trata-se de um governo que tenta lidar depreciando algumas características que são essenciais para considerar esse período da pandemia do Covid-19. Então, nesse cenário, a gente acaba constatando diversos aspectos que correspondem a um tipo de sucateamento da ciência, uma vez que nós temos que considerar que o próprio Weintraub, em suas redes sociais, o ministro da Educação, tende a discutir com diversos estudantes, inclusive os que são da área de ciências humanas, e acaba colocando em xeque a sua importância para o cenário nacional e exaltando as demais ciências, as ditas utilitárias. Bom, pensar em ciências utilitárias numa formação social de capitalismo dependente como o Brasil, esse tipo de projeto não se sustenta, uma vez que ciência utilitária necessita de empresas que financiem as pesquisas. No cenário nacional brasileiro, não é esse o contexto da produção do conhecimento. Então, a pesquisa científica no Brasil é desenvolvida especificamente com maior fomento a partir das agências de fomento, pelos órgãos públicos. E o que nós temos acompanhado é uma grande política de corte de financiamento, de corte de verbas, e isso implica um sucateamento dos laboratórios, dos instrumentos de pesquisa, e até certo ponto deixando a limbo diversos pesquisadores no que diz respeito à sua condição social. Carla mencionou a portaria 34 da CAPES, que tende a cortar diversas bolsas de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação. E aí a gente dá até ênfase que os programas conceito 3, 4, 5, que são a grande maioria dos programas de pós-graduação no Brasil, vão sofrer de imediato com essa portaria. Além do mais, a gente tem que levar em consideração que mais de 12 mil bolsas de mestrado e doutorado foram cortadas no ano de 2019. E nesse contexto todo, a gente vê uma política de cortes recorrentes, tanto no CNPq como na própria CAPES. A lógica da ciência, nesse cenário epidemiológico, ela é essencial. Os outros países estão combatendo como linha de frente, utilizando a ciência como instrumento. Mas, se nós considerarmos o cenário brasileiro, é muito nítido que quando o próprio Bolsonaro se reúne com seus ministros, o ministro de Ciência e Tecnologia não está presente nas reuniões
para elaborar estratégias de combate ao coronavírus. E isso acaba se tornando um absurdo do ponto de vista da consideração da ciência, uma vez que é o porta-voz da ciência nacional que não está presente nesse tipo de reunião. Além do mais, nós temos que considerar também outros aspectos, né? A lógica do sucateamento. As universidades brasileiras vêm passando por um cenário que não é de agora, a gente tem que enfatizar isso, é um cenário que já vem de longos anos de redução do financiamento, e dentro desse contexto todo, nós vamos identificar que há sim um processo de sucateamento no que diz respeito à pesquisa, em especial seus laboratórios. Para abordar uma pesquisa de nível do coronavírus, de alto contágio, é necessário, no mínimo, de laboratórios de biossegurança nível 3, laboratórios que consigam conter esse tipo de contágio. E não são todas as universidades que conseguem fazer a manutenção, conseguem preservar esse tipo de laboratório. Então, nós nos deparamos com esse tipo de sucateamento, nos deparamos com os cortes de financiamento. Além do mais, tem o cenário também dos próprios pesquisadores, os mestrandos e os doutorandos, que no rol dessa situação acabam sendo afetados diretamente. Muitos, inclusive, desistem de seus programas, de seus mestrados e de seus doutorados, porque não conseguem manter a pesquisa, não conseguem se manter em outros estados, desenvolvendo suas pesquisas de pós-graduação, uma vez que necessitam da bolsa para sobreviver. E esse cenário todo é muito preocupante porque compromete especificamente a ciência brasileira, e nesse cenário de pandemia acaba se configurando como outro problema, um problema muito grave. Além do mais, nós temos que considerar esse cenário do governo, porque, como nós já havíamos discutido em outros momentos, inclusive, dentro desse cenário a gente possui dois setores específicos, os conservadores e os neoliberais. Então, ainda que os neoliberais sejam conservadores, nós temos uma ala ultraconservadora, uma ala bem apegada a esses valores mais retrógrados de sociedade. E esses dois setores estão lá discutindo esses elementos. Nós temos o Weintraub e os outros ministros que estão vinculados nisso, que continuam atacando a educação, que continuam atacando os tipos de produção do conhecimento, as áreas do conhecimento científico, e nós temos o Paulo Guedes e outros setores que estão preocupados com a economia. Kátia bem falou que a vida está acima do lucro, e é isso mesmo. O debate tem que cair tem que seguir essa direção. Então, a gente vê que hoje o lucro para esse setor neoliberal é essencial. Não é por menos que, ainda que nós estejamos no cenário de pandemia, as ações da Croton e da Estácio estão subindo. Inclusive de uma das plataformas de comunicação, que se chama Zoom, teve um crescimento desde o início das quarentenas em todo o planeta incrível. Então, as suas ações cresceram absurdamente, o valor de mercado, e a gente vê que, de fato, ainda que crise econômica seja um cenário real, a gente vê que no mercado financeiro, mesmo esse cenário de pandemia, de crise sanitária, a gente vê que o mercado ainda está circulando e diversos elementos estão contribuindo ainda mais para sucatear a formação, tanto de pesquisadores como de alunos, como nós vamos discutir mais na frente, no que toca às estratégias do EAD. Obrigada, Alisson. Professora Kátia, aproveitando que você falou um pouco sobre a política neoliberal para a educação, e aí eu não sei, talvez, assim, você pudesse desenvolver mais um pouco essa ideia, se a gente pensa que há um projeto de educação internacional do capital para os países do sul global, e esse projeto de educação já vem sendo aplicado aqui no Brasil há algum tempo, diversas políticas, né, que sucateiam a educação, que reduzem os conhecimentos científicos, que desvalorizam a ciência e que, de certa maneira, põem
a possibilidade de uma nação anticientífica, né, que aceita um presidente que propõe fazer jejum para curar a pandemia, para combater a pandemia no nosso país. Então, é um projeto de educação que vem sendo construído, que torna possível a chegada ao governo de uma criatura assim como o Bolsonaro. Isso mesmo, Carla. Complementando aqui um pouco, olha, nós estamos num cenário que, dados da BBC, mostram que nós temos no mundo 1.407.120 casos confirmados de Covid-19, com 80.750 mortes, né? Quer dizer, no Brasil também esse número é bastante alto, e nesse contexto, essa portaria 34 da CAPES, como disse o Alisson, o professor Alisson, ela foi uma decisão unilateral, né? Ela traz um prejuízo enorme para os programas de pós-graduação, que é o locus da produção científica, né, da ciência. Ela coloca 50% de cortes para os cursos com nota 3 e 40% de cortes de bolsa para os cursos com nota 4. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui na UCA, dentro desse cenário, foram perdidas 4 bolsas, né, para uma instituição com poucas bolsas, como em outras também, que tem poucas bolsas, e isso é um número expressivo, né? É uma lógica de privilegiar aqueles cursos 5, 6 e 7, baseado numa pseudo-meritocracia, como se a gente pudesse ter uma meritocracia em condições desiguais, né? Uma coisa é um programa com infraestrutura no Sul e no Sudeste, outra coisa é um programa de pós-graduação com poucos recursos em universidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? E essa política vem também, é uma continuidade, né? Essa portaria 34 é uma continuidade, porque eu acho que você lembra, professor Alisson e professora Carla, também dos cortes no orçamento da CAPES que aconteceram, no orçamento do CNPq, aquela ameaça de fusão entre a CAPES e o CNPq, quer dizer, são medidas que vêm desmontando a pós-graduação e prejudicando muitos alunos e pesquisadores, como, por exemplo, ultimamente saiu na mídia uma reportagem sobre um aluno do Instituto de Biologia da UNB, o Ícaro, né? Ele ingressou no doutorado e não tem bolsa por conta desses critérios, dessa portaria 34 e da lógica, né, de privilegiar os cursos 5, 6 e 7 da CAPES, né, a lógica da CAPES. Então, ele está desenvolvendo uma pesquisa muito importante nesse momento de pandemia, que é o sequenciamento do genoma do vírus, algo importantíssimo para a atualidade, para esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, mas essa é a lógica, né, da política, é um projeto, na verdade, é tanto que eu trago para a gente refletir a partir daquela afirmação do Darcy Ribeiro, que dizia que a crise de educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Na verdade, Carla tem razão, é um projeto, né? Um projeto neoliberal para a educação, e isso vem se aprofundando. E quais são as consequências dessa política? Primeiro, o desmonte de toda uma possibilidade de produção de ciência. Segundo, a fuga de cérebros, porque aqueles pesquisadores que não encontram condições de trabalho no país são forçados a buscar condições de trabalho em outros países, né? Então, é uma fuga de cérebro que prejudica a produção nacional da ciência no país. E olha que mesmo com todo esse desmonte, o Brasil é o 10º no ranking de publicações, né? Então, vocês imaginam aí se a gente tivesse realmente condições de trabalho nas instituições públicas. E dentro dessa questão, qual seria o papel da ciência e das universidades, né? Então, como a Carla falou, não vai ser com jejum que a gente vai enfrentar o coronavírus, é com ciência. É a única que pode salvar a humanidade nesse momento, é a ciência, né?
Então, nós temos profissionais da saúde, nós temos pesquisadores, nós temos cientistas que estão trabalhando diuturnamente na busca desse sequenciamento do genoma do vírus, na realização de testes, porque os testes são muito importantes. Eu estava assistindo uma reportagem que o professor dizia o seguinte, acho que o nome dele é o professor Átila, ele é especialista em vírus e infectologia, essas coisas. Ele diz, o teste é como se você estivesse no escuro e o teste é uma lanterna. Então, a partir do teste, você consegue compreender como esse fenômeno acontece, quais são as mutações que esse vírus pode ter, quais são as reações, como ele resiste aos remédios, aos fármacos. Então, os testes são fundamentais. E o que a gente está vendo no país? Uma subnotificação por várias questões. Primeiro, porque não está sendo aplicado investimento para fazer teste massivo na população, que seria de fundamental importância. Segundo, quando o teste é feito, não tem material, nem profissional, nem laboratório que dê conta para dar os resultados a contento, rapidamente, para poder servir como diagnóstico da doença. Então, muitas pessoas estão morrendo, mas não tem o diagnóstico que é de Covid-19. Aí coloca no atestado de óbito outras causas mortes, né? Então, outra causa morte. Então, essa questão do teste, que isso a universidade está fazendo, inclusive parcerias com o LACEN, que é o laboratório central, para fazer a realização de testes. Então, muitas universidades estão empenhadas nesse combate à pandemia, inclusive com várias ações, como busca de fármacos para debelar as doenças, construindo protótipos de respiradores artificiais, de robôs para entrega de remédios e alimento aos pacientes, fabricação de peças de manutenção para os equipamentos, que muitas vezes as peças são importadas e o Brasil não tem. Então, eles fazem impressão em 3D, fazem clipe de óculos para os equipamentos de proteção individual, protetores faciais, máscaras, álcool gel, desinfetantes para as mãos. Saiu uma reportagem listando uma lista de universidades públicas que estão empenhadas, cada uma à sua maneira, com as suas condições nesse combate. Me chamou a atenção a Universidade Federal do Piauí, o curso de moda e design. Eles estão trabalhando, produzindo máscaras, aventais. Então, cada curso com a sua especialidade, com o seu expertise contribuindo, os cursos de química, fazendo o álcool gel, os cursos de engenharia, trabalhando nesses protótipos, junto com os de química, junto com os de biologia. Então, assim, várias universidades empenhadas diuturnamente, né, para buscar vacinas, né, descobrir vacinas, e isso com os poucos investimentos que as universidades públicas têm. Você imagina se nós tivéssemos condições satisfatórias de trabalho para enfrentar essa pandemia. Isso, obrigada de novo. Alisson, eu queria te pedir já que você é um estudioso da ciência, da educação e da pós-graduação, né, das universidades, a gente pudesse discutir um pouco sobre a questão do ensino à distância. Algumas críticas têm sido colocadas em relação a isso, questionando são dois pontos, no meu entender, que estão sendo debatidos em relação a isso. Uma coisa é a gente entender que há um desenvolvimento das tecnologias, das técnicas, elas existem, elas precisam ser apropriadas pelo professor e ele inserir isso nas suas aulas, no seu cotidiano, né, no interior de muitas contradições no Brasil, porque alguns professores acessam, outros professores não acessam, alunos de escola pública também. Parece que todo mundo tem internet, ou acesso livre à internet, mas isso não é verdade, não é a situação de todo aluno de escola pública. E a outra questão é como esse movimento de atividades remotas
né, tem tornado mais difícil o trabalho do professor, tem, né, ampliado a jornada de trabalho, essa história de home office e tudo. Eu acho que é outro ponto da questão, e de como isso pode possibilitar um avanço das políticas de educação à distância no Brasil, já que, por exemplo, a reforma do ensino médio, ela passou a permitir que 20% das disciplinas ou da carga horária diurna seja à distância dos alunos do ensino médio, e que dos alunos noturnos, né, que são da educação de jovens e adultos, podem ter até 80% das suas atividades feitas à distância. Então, esse contexto pode aí servir como, né, uma justificativa para ampliação desse tipo de projeto? Sim, Carla. Se nós analisarmos o cenário histórico das políticas e das orientações que os organismos internacionais direcionaram para o setor de educação superior, em especial dos países de capitalismo dependente, nós vamos constatar essa tendência a, a fomentar, né, a utilização de tecnologias da informação e comunicação, as famigeradas TICs. Dentro desse contexto, nós nos deparamos agora com esse cenário de quarentena e diversas consultorias educacionais, em especial do setor de educação privada, vem se manifestando com diversos webinários na formação dos gestores dessas instituições. Então, nós nos deparamos com o estímulo àquilo que eles chamam de ensino híbrido, que é a utilização da educação presencial com a educação à distância, e também aquilo que eles também chamam de educação 3.0, que é um tipo de educação do futuro. Então, há uma flexibilização curricular que acaba atingindo não apenas a educação superior, mas a própria pós-graduação e, inclusive, a educação básica. A gente compreende que o processo neoliberal, como a professora Kátia enfatizou muito bem, compreende todo esse aspecto de metamorfosear os espaços da vida humana em mercadoria, e a educação não foge dessa lógica, e o EAD ele se desenvolve a partir da venda de pacotes tecnológicos. As instituições educacionais investem de forma pesada na aquisição desses pacotes tecnológicos, e a partir dessa aquisição é possível gastar, vou utilizar essa expressão, gastar menos com a oferta do ensino. Não é por menos que, se nós analisarmos os dados do Censo da Educação Superior, a gente vê que nos últimos anos a taxa de matrícula na modalidade EAD vem crescendo significativamente, ao passo que da educação presencial já não expressa esse tipo de crescimento. Além do mais, a gente vê também a própria pós-graduação stricto sensu, os mestrados, inclusive na lógica do doutorado, também tendo a oferta na modalidade EAD. Então, antes da própria pandemia, a gente já tinha esse tipo de cenário de estímulo ao EAD. Você, Carla, mencionou muito bem a questão do ensino médio, e dentro da própria lógica das disciplinas de formação na graduação, já haviam ampliado de 20% da oferta das disciplinas em EAD para 40%, ou seja, os cursos são basicamente semipresenciais, 60% presencial, 40% em EAD. Quando é publicada a portaria 343, que possibilita a substituição das atividades presenciais para atividades à distância, aí a gente já vê que é uma possibilidade, sim, de trabalhar esses encontros presenciais dentro, a partir do home office do professor, e também o aluno obter esse tipo de conteúdo. No entanto, você mencionou muito bem, a gente tem que ressaltar isso. As tecnologias estão aí, elas devem sim ser apropriadas, elas devem sim ser utilizadas para atingir aqueles grupos que não conseguem acessar os espaços da instituição educacional, as escolas e as universidades. Mas a gente tem que dar ênfase
na conjuntura atual, que a partir da publicação da portaria, as instituições tiveram basicamente uma semana para ofertar suas disciplinas, seus cursos, com todo um material, toda uma produção, para que os alunos voltassem a ter aula. Então, aí a gente tem processo de curadoria, que é um processo onde o professor ele vai ter que sintetizar todo o conteúdo de sua disciplina e ofertar um grande material. Nesse material terá conteúdo a partir de referências bibliográficas, toda uma produção, vai ter atividades, e aí a gente tem diversos tipos de atividades a partir de uma interação virtual entre o professor e o aluno, e também avaliações. Além disso, o trabalho que a gente vem chamando de home office, o professor tem extrapolado a sua carga horária. Então, a gente vê um cenário de intensificação do trabalho gritante, porque o professor, além desse processo de curadoria, o professor também tem que desenvolver o tipo de aula remota, né? Aulas síncronas, que é aquele espaço ao vivo em que o professor vai ministrar o conteúdo e o aluno vai interagir com o professor através das diversas plataformas. Tanto o Zoom, que eu havia mencionado na minha primeira fala, também como o Google Meet, que é outro que é muito utilizado a partir das instituições que conseguem, que contratam o G Suite do Google. Além disso, a gente se preocupa também com outro contexto. Aqui a gente fala muito do professor nesse cenário, mas a gente também tem que se preocupar com o estudante. Porque se a gente olha para o cenário da educação superior, nós já nos deparamos com um cenário preocupante. As camadas populares, os filhos da classe trabalhadora estão na educação superior. Então, tanto na instituição pública como na instituição privada, se a gente vê os alunos bolsistas de fiéis, eles também passam por muita dificuldade. E o aluno que não conseguir acessar a aula síncrona, ele vai perder aula, ele vai perder conteúdo. O aluno que não tem internet em casa, como ele vai fazer? Então, são problemas que existem. Então, se a gente pega esse contexto e lança para a educação básica, aí é um contexto ainda mais preocupante, porque não são todos que possuem banda larga, internet em casa. Alguns possuem dados móveis, e você imagina fazer download de uma aula, fazer um momento síncrono com o professor. Então, é um contexto que o professor Roberto Lé vai chamar de darwinismo social muito grande, porque, de fato, é o assassinato da cultura da classe trabalhadora para continuar a cultura da elite no domínio do setor social, porque essas pessoas que não conseguem ter acesso ao material de educação não vão ter aproximação, vão estar sem aula. Esse é o cenário. As instituições privadas anteciparam as férias a partir da medida provisória 927, anteciparam as férias, estão negociando outros tipos, estão negociando inclusive valor de mensalidade para não perder aluno. A classe média vai manter os alunos lá nessas instituições. A classe média vai manter. O problema são os filhos da classe trabalhadora, que já estão na instituição pública, que já estão se deparando com esse cenário. Então, aqui a gente tem que defender, sobretudo, a educação pública. E dentro desse contexto todo da educação, diante da pandemia, a gente tem que defender uma pauta dos educadores, que é paralisação total. Suspende o calendário escolar. Suspende o calendário escolar. Quando nós retornarmos após esse período de pandemia, aí planeja-se o calendário escolar. Agora o momento é de pensar na vida. E não adianta pensar o professor em casa, lá trancado, planejando cotidianamente, ele vai estar preservando a sua vida. Longe disso. Ele vai estar sofrendo diversos problemas. A intensificação do trabalho é muito grande. Problemas psicológicos estão aí, de saúde mental. Então, é um cenário preocupante, que no contexto da busca pelo lucro acaba afetando todos. A Roper Educacional, uma gigante da consultoria da educação privada no Brasil, enfatizou isso muito bem. Esse é o momento de trabalharmos e incentivarmos o EAD. O ensino presencial tende a diminuir e o EAD tende a crescer. Então, é um momento, de fato, para
analisarmos bem esse processo e combatermos, em especial na educação pública, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nas escolas públicas, que lá estão localizados o setor onde de fato produz ciência, onde está comprometida com a educação dos filhos da classe trabalhadora, e lá a gente tem que defender, sim, a nossa cultura da classe trabalhadora. Isso é muito importante, Carla, que o professor Alex colocou, porque, olhe bem, nós temos matriculados na educação superior quase 8 milhões e meio de alunos. 8.450.755 matriculados. Quase desse total, 2 milhões de matrículas são na educação à distância. Então, é uma expansão muito acelerada da educação à distância. E como você bem frisou, nem todos têm acesso à internet. É uma ilusão e um pseudo-discurso esse da democratização da internet. Saiu os dados aqui da pesquisa TIC Domicílios de 2018, que mostra que 85% dos usuários das classes D e E acessam a internet exclusivamente pelo celular, isso que o Alisson colocou. Como é que ele vai? É uma dificuldade imensa você trabalhar atividades, assistir aula no celular. Somente 13% se conectam tanto pelo celular como pelo computador. Então, na verdade, há uma desigualdade tanto do acesso à internet, como uma desigualdade na qualidade da conexão e do limite da franquia. Muitas vezes os nossos alunos conectam pelo celular na Wi-Fi da instituição, né? Porque eles não têm pacotes, né? Porque para isso eles precisam comprar, não tem pacotes, então eles acessam pela Wi-Fi da instituição. Nós temos também o que é desigualdade de condições de ambientes, né? A questão das classes D e E moram geralmente em um cômodo ou dois, e muita gente não tem um ambiente de estudo. Isso, como o professor Alex colocou, tem problemas também de tarefas domésticas, né, que tem que cuidar das crianças, dos irmãos, dos idosos. Tem também a dificuldade para aqueles que têm deficiência, que já na educação presencial são muitas vezes negligenciados, né? Tem também a questão do improviso para que os professores passem de uma hora para outra a dominar as tecnologias, tá certo? Então, são muitos problemas, muitas dificuldades, e que realmente é uma expansão acelerada, e é como o professor Alisson disse, nesse momento de pandemia, o capital encontra oportunidades, vê a pandemia como oportunidade de negócio. Então, os empresários da educação estão vendo esse contexto de pandemia para obter lucros através de venda de pacotes tecnológicos. Então, isso é muito grave, né? Então, é uma coisa que nós temos que refletir sobre isso, para que isso não se torne uma coisa natural, né? Então, a questão do ensino presencial é de fundamental importância no processo pedagógico. Vou aproveitar aqui para colocar 2 comentários e a gente fazer uma ampliação desse debate. O Marcos Urbano está dizendo o seguinte: na verdade, a apropriação e uso das tecnologias digitais deveria fazer parte dos currículos de ensino em todas as redes de ensino, bem como nos cursos de formação de professores. E aí o Cirneto Vicente está dizendo o seguinte: penso que a pandemia abre precedente para ampliação do ensino em EAD. No Ceará, vemos a existência de orientações de atividades nessa modalidade, inclusive para os alunos da educação infantil. Vejo que essa situação precariza mais ainda a educação e fortalece o argumento da privatização. A pergunta que eu queria colocar, eu acho que o Marcos coloca a questão, e eu queria, né, que vocês debatessem um pouco sobre isso, mas o Cirneto já avança um pouco, que parece uma dicotomia entre as tecnologias e o papel do professor. É como se o professor fosse
uma tecnologia obsoleta, né? Parece assim que as políticas educacionais já vêm há algum tempo construindo a obsolescência da figura do professor. Então, assim, o professor vai se tornando desnecessário, as tecnologias vão substituindo o papel do professor e a gente vai chegar, então, numa possibilidade de educação como algumas, né, como as metodologias ativas colocam, né, a sala de aula invertida, que o professor vai, o aluno pesquisa em casa, traz o conhecimento e o professor só fica ali articulando e possibilitando a ampliação desse conhecimento. E aí não é a questão, não é a dicotomia entre o professor e a tecnologia, mas de o projeto de educação que usa das tecnologias para se colocar, para se fundamentar, né? Alisson, tu quer comentar? Posso sim. Bom, queria agradecer os comentários dos participantes. De fato, as tecnologias devem ser apropriadas pelos professores, isso é um fato. E é um grande desafio, inclusive, a gente tem que pensar no cenário geral dos professores também, de precarização do trabalho. Então, não é apenas acessar as tecnologias, especialmente as tecnologias que envolvem ecossistema, ambiente virtual, interação, avaliação, são pacotes pagos. Se a instituição não comprar, se o município, a SEDUC não comprar, não, o professor vai ter que gastar do próprio salário para obter essas tecnologias. Existem as que são gratuitas, mas são limitadas. Então, essas tecnologias, sim, elas são essenciais para o trabalho, até para o professor também avançar em outras possibilidades. Mas a gente não pode perder a essência do trabalho pedagógico, a execução do seu planejamento. Então, ainda assim, há uma necessidade dessa interação presencial muito grande. Como o colega Cirne colocou muito bem, essa lógica do EAD indo até o currículo da educação infantil é muito preocupante. Se nós pensarmos no cenário do ensino fundamental, dos anos iniciais, nós nos deparamos com uma necessidade de uma proximidade do docente, da professora lá com ele, nesse processo de condução da aprendizagem. Se a gente olha para o EAD, quem vai fazer esse processo? Vão ser as orientações que vão cair sobre a família. E é uma nova tendência que está aí, que é o homeschooling, que é essa educação de casa, que acaba afetando diretamente a autonomia docente, a liberdade de ideias, e que nós estamos debatendo isso. E é interessante, sim, as tecnologias, sendo muito objetivo, é necessário, mas as metodologias ativas, se trata desse tipo de construtivismo com uma nova cara. O aluno como sujeito ativo da aprendizagem e o professor como um estimulador. Então, o professor ele pode ser um tutor nesse mecanismo do EAD. E isso acaba corroendo as relações entre professor e aluno, diretamente. Então, num cenário de precarização, de intensificação do trabalho docente, é necessário debater com muita seriedade, ser crítico diante dessas tecnologias, porque a sua apropriação ela tem que ser uma apropriação sobre o domínio do professor, não elas dominarem o trabalho do professor, que aí já vai em outro contexto. Eu também estou aproveitando e dando uma olhada aqui nas questões, e tem a pergunta, né, do Caleb, que qual é o possível cenário da educação pós-pandemia. E nesse contexto, da forma como as coisas estão caminhando, é um cenário muito preocupante, porque as tecnologias, da forma como está sendo inserida no trabalho docente, é muito preocupante, porque o professor vai perdendo o controle do seu trabalho. E aí o professor acaba se moldando e sendo, inclusive se policiando em algumas coisas. A sua própria reflexão não atinge, em certos momentos, o aluno, porque não tem aquele momento de interação e de estímulo necessário para que o aluno participe. Então, no cenário geral da relação de trabalho, de ensino e aprendizagem, entra esse problema. No que diz respeito ao cenário de mercadoria-educação e educação-mercadoria, é o cenário do know-how mesmo,
o aprender fazendo, o saber utilitário, e numa lógica muito preocupante, eu já havia, inclusive esteve presente na minha tese de doutorado, que é a lógica da formação de professores, que no EAD vem passando por um crescimento de matrículas imensa, e na lógica do presencial está estagnada. Parece que no cenário da universidade, que já é precarizado, com o corte de verbas, as matrículas tendem inclusive, a reduzir, porque não existe uma política de permanência dos estudantes. Aí, se a gente olha, então, para um cenário de ensino híbrido, de EAD, aí que é mais preocupante, como a professora Kátia bem colocou, os próprios dados, os próprios pacotes de internet são extremamente limitados. E muitos só têm acesso na internet institucional desses alunos, né? Os próprios alunos têm acesso apenas lá no local, na escola ou na universidade. Alice, sobre essa questão, só uma questão rapidinho. Sobre essa questão de ser gratuito, eu queria colocar um aspecto que a gente, assim, essa semana a gente foi atentado para esse aspecto. O Google tem algumas ferramentas que a gente usa sem pagar dinheiro, mas o Google ganha com informação, né? Então, assim, as informações que a gente está colocando nas plataformas do Google ou no Google Classroom, assim, é trabalho, né? Força de trabalho do professor que o Google está se apropriando, porque está na plataforma deles. Então, de certa forma, não é de graça o uso, né? Então, o que o Google vai fazer depois com essa quantidade de informações? A gente teve a informação de que nos Estados Unidos isso está generalizado. Os estados que não estão tendo atividades, está sendo tudo pelo Google Classroom. Então, o trabalho dos professores está ali, as características dos estudantes, são informações que eles vão, né? Informações que vão virar mercadoria, né? Eu queria, Kátia, colocar uma pergunta para ti aqui. Eu queria comentar essa sua fala, cara. Deixa eu só ler a pergunta e tu já emenda as duas coisas. Tá bom. O Jânio diz assim, boa noite, quais são as saídas para a classe trabalhadora para o enfrentamento do desmonte da ciência e da educação no atual governo? Né? Aí você já comenta e já aponta uma saída aí. Eu queria comentar isso que você falou, que é muito importante. Saiu uma pesquisa chamada Educação Vigiada, em que essas plataformas, em que as instituições acessam, os estudantes acessam, eles armazenam dados dos professores, dos estudantes, dos gestores, e grandes corporações vendem esses dados para outras corporações. Então, isso é um risco muito grande, já tem pesquisa apontando para isso aí. Mas eu queria chamar um pouco a atenção para esse histórico aí da expansão da educação à distância. Olha, nós vamos ver aí, desde o governo Temer, que houve uma flexibilização dessas regras do uso da EAD com o decreto 9.057 em 2017. Então, com o governo Temer, houve uma abertura para as universidades e faculdades com oferta exclusiva com cursos de graduação e pós-graduação à distância. E uma liberação para a criação de polos de AD. No governo Bolsonaro, o Weintraub, ministro da Educação, em dezembro de 2019, ele amplia o percentual limite de 20% para 40% o limite das disciplinas em EAD na carga dos cursos presenciais. Então, ainda uma expansão, ainda uma abertura de possibilidades para mais introdução da educação à distância, desde que esteja previsto, lógico, no projeto pedagógico, aprovado, etc. Né? Então, nesse período que a gente chama assim de lockdown, de fechamento e suspensão das aulas, a EAD ela vem com muita força, né? O Comitê Operativo de Emergência, né, que o governo criou, ele já coloca algumas medidas emergenciais e que favorecem essa expansão mercadológica da EAD. Vamos ver o seguinte, a portaria 343 de 2020, do dia 17 de março, que foi uma solicitação da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, permitiu a substituição, nesse período, das disciplinas presenciais pelo
uso das TICs, né? Dentro de parâmetros da legislação. 2 dias depois, sai uma outra portaria. Acho que o governo se deu conta que colocou na redação dentro dos limites da lei em vigor e retirou todas as referências onde existia a limitação colocada pela lei, ou seja, para exatamente ser algo muito mais flexível esse uso da EAD nesse momento. Qual é o problema aí? O problema é a EAD para o MEC, ela não é vista como um recurso que vai contribuir para a profissão docente. Ela é vista como uma forma de subfinanciar e expandir mercadologicamente a EAD. É como o professor As colocou, as vendas dos pacotes tecnológicos, as plataformas de ensino, incentivando uma cultura de uso das TICs, tá certo? Uma oportunidade de negócio para os empresários da educação à distância, tá? Então, esse é o perigo, é a questão central, né? Qual o objetivo e qual a utilização, qual a perspectiva da utilização da EAD nesse contexto de pandemia, na lógica do MEC, certo? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso com muito cuidado, né? E isso tem implicações graves. Por exemplo, pode ocorrer uma substituição acrítica e acelerada das aulas presenciais pela EAD, passando por cima de todas as desigualdades sociais, sem analisar essas desigualdades sociais e educacionais que a gente já mencionou aqui, né? Do perfil socioeconômico dos alunos, a desigualdade de acesso à internet, né, que as pesquisas vêm mostrando que não há, de fato, essa democratização do uso da internet, né, a questão do, por exemplo, se o aluno não mora num distrito de uma cidade do interior, não tem internet na sua casa e tem que sair para uma lan house para poder fazer uma atividade, correndo o risco de se contaminar, né, porque está em contato e não no isolamento social. Então, são uma série de questões que é preciso analisar com bastante cuidado, né? Isso, então, Alisson, ficou para ti a pergunta. Qual é a saída, então, para a classe trabalhadora? Bom, Carla, nesse contexto todo, de fato, a gente se depara com esse processo de crise sanitária que evidencia essa lógica mesmo da crise do neoliberalismo, que mostrou que não tem como mesmo ter continuidade. A gente vê que até os setores que são neoliberais e ultraconservadores, como o premier britânico Boris Johnson, ele também foi afetado diretamente pela pandemia, pelo Covid-19. Então a gente se depara que não tem como fugir disso. O cenário é preocupante. Além disso, para eu chegar na sua pergunta, Carla, além disso, a gente tem outro problema também, que é a própria irresponsabilidade do Ministério da Saúde, através da portaria 492, em que possibilita estudantes do último ano dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia atuarem no combate à pandemia. E isso é de uma irresponsabilidade sem precedentes, uma vez que, para combater esse tipo de pandemia, é necessária uma formação muito rigorosa, ter toda uma preparação. Esses estudantes ainda nem tiveram a sua formação consolidada e se deparam com esse tipo de situação. Então, os desafios que nós vamos ter são desafios que é necessário, sim, a esquerda, mais uma vez, estar unida. A resposta vai partir da esquerda, é do projeto da esquerda que vai surgir uma resposta para a classe trabalhadora, certo? Não adianta esperar que as coisas voltem ao normal, porque a crise está posta. Então, nós temos que enfrentar a crise. E a partir da unidade das forças contra o capital. É esse, sim, projeto de sociedade em que o socialismo consiga reivindicar sua bandeira novamente, em que a cultura da classe trabalhadora permaneça e se sobreponha
aos interesses privados mercantis. Que a gente consiga combater esse governo e essa lógica desse darwinismo social que assola a classe trabalhadora. Eu queria completar essa fala do professor Alice, dessa medida 934, que é importante, porque ela dispensa a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária, ela abrevia a duração dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Então, ela abreviando, e isso está ligado também a uma outra portaria, 492, que é do Ministério da Saúde, porque eles lançaram uma ação estratégica chamada Brasil Conta Comigo, para colocar estudantes dos 2 últimos anos de medicina e o último ano de farmácia, fisioterapia e enfermagem, para trabalhar, né, a título de estágio e em troca de uma certificação no atendimento nas unidades hospitalares, no atendimento aos doentes e ao combate ao coronavírus. Em troca, eles ganhariam uma carga horária do estágio na clínica médica, pediatria e saúde coletiva. Alguns ganhariam bolsas, outros ganhariam pontos adicionais para uma seleção para residência médica e outros descontos na mensalidade da faculdade, se for privada. Então, o que isso representa? Uma síntese, colocar pessoas, estudantes que ainda estão em formação, na ponta de lança do combate ao coronavírus, com risco de contrair doença, com risco de morrer, no lugar de contratar profissionais de saúde para atuar com uma sólida formação no atendimento e no combate ao coronavírus. Ou seja, no lugar de investir na seleção e na contratação de profissionais da educação ou da saúde, ele utiliza a força de trabalho dos estudantes que ainda não se formaram. Isso é muito grave, colocando em risco a vida desses estudantes. Então, são medidas muito graves que estão passando nesse momento e que, às vezes, a gente não se dá conta porque são muitas medidas e num momento de pandemia em que está todo mundo apavorado e essas medidas vão acontecendo e vão se naturalizando como isso fossem estratégias interessantes. Então, é muito, muito preocupante. Então, eu acho assim que nós temos que trabalhar na contramão disso. Nós temos que, por exemplo, reivindicar medidas que são imprescindíveis para evitar esses problemas, como, por exemplo, a garantia do emprego à população, que tem direito ao isolamento social, tem direito a não se contaminar, tem direito a não perder a sua vida. Nós temos que impedir a destruição da educação pública e da saúde pública, porque isso que está acontecendo, essa calamidade, é porque nós não temos um sistema de saúde com condições financeiras para ter equipamentos profissionais, hospitais e leitos para todo mundo. Nós temos que exigir imediatamente a revogação da emenda 90 constitucional 95, né, porque ela amordaça exatamente o investimento nas despesas primárias, a contratação de pessoal, investimentos na compra de equipamentos. Nós temos que reivindicar investimentos massivos em saúde e educação pública, a suspensão do calendário acadêmico nas instituições de ensino superior, até que as coisas se normalizem, para não colocar em risco a vida das pessoas, a não participação desses estudantes nesse programa Brasil Conta Comigo. Na verdade, é o oposto do que está acontecendo, essa medida está expondo esses estudantes. Também entender que ciência é uma obrigação do Estado. Nós temos que reivindicar investimentos na ciência, nas instituições superiores de educação pública, que é onde é o centro, é onde ocorre a produção da ciência. Entender que a educação é um direito constitucional, certo? E a defesa do SUS. A defesa do SUS, porque em países onde não tem o SUS, veja aí os Estados Unidos, medicina privatizada, olha a calamidade que está em Nova York e em vários estados, né, em várias cidades,
americanas, nós temos o SUS, capenga, né, com poucos investimentos, sendo desmontado, mas ainda nós temos o SUS, então nós temos que fortalecer esse sistema de saúde público, as universidades públicas e a ciência. E, principalmente, tentar, né, sairmos vivos dessa pandemia enquanto humanidade, né, com uma rede de solidariedade, compreendendo a importância de que cada vida é preciosa, não tratar as mortes como meras estatísticas, né, saber não colocar a economia acima da vida humana, tá certo? A economia tem que estar a serviço da vida e não o contrário. Então, eu acho que são questões que a gente tem que ter muito claro no combate a essa pandemia, no combate a essas medidas e na defesa da saúde e da educação pública e das nossas universidades, porque são elas que estão agora trabalhando diuturnamente no combate a essa pandemia. Obrigada, Kátia. A gente está caminhando aqui para o final da nossa live, que a gente meio que já passou aqui do tempo. Aí, professor Alisson, vou pedir já para você fazer suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite, a Carla, Fred, ao pessoal do GPOST. É sempre bom poder contribuir com o grupo. Também eu queria agradecer por estar compartilhando espaço com a professora Kátia. Agradecer as perguntas, as intervenções são essenciais, certo? A gente tem que partir desse pressuposto e ressaltar o debate pela ciência, a defesa pela ciência, pela educação pública, gratuita, laica e de qualidade. A gente tem que defender a educação pública, a gente tem que defender uma ciência pública, a gente tem que debater, a gente tem que defender o SUS, a gente tem que debater, a gente tem que defender todas essas bandeiras que, de fato, representam os interesses da classe trabalhadora. E é esse o futuro que nos espera, de muita luta, de muita luta. Obrigada, Alisson. Professora Kátia? Eu queria colocar algumas questões. Primeiro, a gente aprender que o nosso governo olhasse para as outras experiências. O que foi que a Irlanda e a Espanha fizeram? Pegaram os hospitais privados e declarou que esses hospitais agora são públicos, para atendimento gratuito da população. O ministro da Saúde da Irlanda, o Simon Harris, diz: ações sem precedentes diante de emergências sem precedentes. Ou seja, nós temos que agir com força e vigor na preservação da vida e dizer claramente para os empresários e para os banqueiros que eles têm que arcar com o ônus dessa crise, não os trabalhadores, né? O Alberto Fernandes, presidente da Argentina, ele disse muito claro para os empresários, ele usou essa seguinte frase: então, rapazes, chegou a hora de vocês ganharem menos, e isso eu vou fazer respeitar. Ou seja, chegou a hora do ombro da crise não cair mais sobre os ombros dos trabalhadores, como historicamente vem acontecendo. E eu li recentemente um artigo do Joseph Stiglitz, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2001, e ele analisando a realidade americana, né, falando que faltou fazer testes lá, por isso que a pandemia evoluiu bastante, ele diz assim: faltou fazer os testes por semanas a fio. E o resultado, francamente, é que existe sangue nas mãos de Trump. Então, se existe sangue nas mãos de Trump, o que dizer das mãos do nosso presidente? Né? Essa eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. E, nesse momento, eu acho que a coisa mais importante que nós temos a fazer, além de defender o SUS, defender as universidades públicas, defender a ciência, nós devemos, principalmente, impedir que nós sejamos devorados pelo Covid-19, mas também impedir que sejamos devorados por um governo que vê a vida da população de milhões de brasileiros como uma mera estatística. E também não deixarmos sermos devorados por aqueles que só pensam em lucro. E reafirmar categoricamente uma frase que eu ouvi essa semana, não sei dizer quem foi que falou, porque essa semana a gente
eu li muitas reportagens e assisti muitas entrevistas, não estou me lembrando quem disse, mas essa frase me marcou. Reafirmar categoricamente, nossas vidas valem mais do que os lucros deles. Né? É essa a ideia, é esse parâmetro que nós temos que ter nesse momento de defesa da vida humana, de defesa da vida dos trabalhadores, que são aqueles que produzem a riqueza do país, e são aqueles que têm o direito à educação, o direito à saúde, né? O direito à vida. Então, acho que isso é fundamental a gente ter em mente. Né? Nossas vidas valem muito, nossas vidas valem mais do que a economia, do que os lucros, né, desses setores. Bom, obrigada. Então, gente, eu queria agradecer aqui aos participantes, ao Jânio, ao professor Frederico, a Bruno, Caleb, a Núbia, o Cirneto, Dorisval, todo mundo que participou aqui, o Marcos, a Aline, a Camila, o Cícero. Obrigada aí, gente, pela participação. A gente fica muito feliz que vocês estejam gostando dos nossos lives, dos nossos debates, e convidar que vocês aí continuem acompanhando, que a gente ainda vai ter outras lives aí pela frente, a gente sempre divulga com antecedência. Então, de novo, agradecer ao professor Alisson e à professora Kátia pelo excelente debate, foi riquíssimo, e que coloca aí algumas tarefas para, como classe, a gente se organizar e reivindicar, mesmo estando em quarentena, né? Então, é isso. E mesmo que o presidente diga que nós não devemos estar em isolamento social, que nós devemos fazer jejum, é interessante, né? A maioria da população que passa fome já faz jejum forçado, né? Não é o jejum que vai salvar a humanidade, é a ciência, né? E dizer que nesse momento o isolamento social é fundamental. Dizer da felicidade que eu tenho hoje, estar aqui debatendo com a professora Carla, com o professor Alisson, né? E com as pessoas que estão nos ouvindo, podendo refletir sobre essa situação tão dramática que a humanidade está vivendo, mas eu tenho esperança de que, tendo uma visão classista, né, uma visão real do que está em jogo nesse momento, e se organizando, a gente tem condições de sobreviver a mais essa catástrofe, né, essa pandemia, essa situação tão terrível que a humanidade está enfrentando hoje, mas que não vai ser com essas medidas governamentais pífias que o governo brasileiro está implementando. Né? Nós temos que ter o Estado cada vez o Estado mais presente nesse momento, o Estado se responsabilizando pelos brasileiros, pelas brasileiras, pela vida de cada um de nós. Isso aí. Então, obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.